Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Tá? Então, tudo Sim, bem. professor, tá tudo normal. É que eu tô hoje em casa, tô com um problema nas minhas cordas vocais, né? Não estou conseguindo falar muito alto, tá certo? Mas sejam todos bem-vindos, bem-vindas, tá? Nós estamos na aula 6 de informática na educação, tá certo? E nós estamos trabalhando hoje o tópico software e app educativo, tá? Então, hoje é o começo desse tema, tá? Não é só esse tema, tá certo? Tanto é que eu estou utilizando hoje dois computadores e também estou utilizando o celular, tá? Para discutir essa temática, tá certo? Então, a gente começa a discutir hoje. Os temas aqui são mais práticos, né? Mas tem uma parte teórica que a gente precisa conhecer, tá certo? E é necessário que nós conheçamos, tá certo? E, basicamente, quando a gente fala sobre software e app educativo, tá? A gente está lidando com algo interessante. Então, a disciplina de informática na educação, a discussão nossa hoje é sobre software e app educativo, tá? E, apesar de estarmos desejando uma boa noite, quando foi feita essa apresentação, em 2020, né? Foi feita para uma turma da tarde, então a gente esperava um novo olhar, um novo dia de luz, uma paisagem nova, uma expectativa, uma nova abordagem, uma nova motivação, tá? Então a gente vai estar discutindo essas questões. Então, basicamente, algumas questões que a gente sempre faz quando a discussão é software educativo. O que é um software educativo? O que caracteriza um software educativo e quais são as aplicações do ensino? Quais algumas tipologias de software educativo? Quais seus limites e possibilidades? Quais os critérios para avaliação de software educativo? E o que é um app educacional, tá? Então, basicamente, a gente começa dizendo que, segundo Bona, há uma grande variedade de softwares educativos disponíveis que podem contribuir de forma significativa para o processo de ensino-aprendizagem, além de se caracterizar como alternativas enriquecedoras que auxiliam na didática do professor. Então, uma coisa que é importante a gente ter em mente é que o software educativo ele pode ser uma ferramenta importante para a didática do professor, tá certo? Então, saber escolher um software educativo significa isso. Significa a gente conseguir trabalhar com tempo na perspectiva da didática do professor. Esses softwares educacionais podem ser empregados nas mais variadas situações. Boa noite, Gabriela. Seja bem-vinda. Tá? Então, o software educativo, geralmente, ele é empregado nas mais variadas situações, tais como simulações que testam diferentes alternativas de otimização
desses sistemas, estimulação de raciocínio lógico, o que, consequentemente, favorece a autonomia, as inferências e conclusões a partir dos resultados apresentados. Tá? Santos e outros pesquisadores falam disso em 2012. Para Armando Valente, um dos pesquisadores mais antigos em informática da educação, professor da Unicamp, em 1993, a introdução da informática na educação necessita de 4 ingredientes, sendo eles o computador, o software educativo, o professor capacitado para usar o computador como ferramenta educacional e o estudante, o aluno. O software educativo vem a ser um ingrediente importantíssimo, pois pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem mediante o conhecimento do conteúdo didático. Sendo assim, sem ele, o computador utilizado no ambiente educacional fica sem utilidade. Há também programas empresariais, tais como editores de texto, planilhas eletrônicas, utilizados no contexto didático, como aula para aprendizagem de computação, e que acabam sendo tidos como softwares educacionais também. Tá? E aí eu já faço uma pergunta de introdução. Tá? Vocês sabem qual a diferença de informática na educação e informática educativa? Vocês têm uma ideia dessa diferença? Faço essa pergunta para vocês. Qual seria a diferença de informática na educação e informática educativa? Alguém conseguiria responder essa questão? Tá? Pronto. Alguém mencionou, espera aí um pouquinho só que eu vou, a parte que eu posso ver aqui os bate-papos, o Gabriel, ele colocou algo entre o uso e os meios. Tenta me explicar, Gabriel, o que seria algo entre o uso e os meios? Se não tiver microfone, pode escrever. Basicamente, informática na educação seria como o uso de aparelhos que facilitam a didática. Tá, isso que você está falando é mais próximo de informática educativa. Tá? Vocês vão ter essa disciplina mais adiante. Tá? Mas quando eu falo de informática na educação, eu estou falando do papel da informática dentro da escola. Tá? Então, por exemplo, quando eu penso na informática, muitos alunos pensam na gestão educacional, pensam na secretaria da escola. Tá? Muitas vezes também pode-se pensar em um formulário sendo aplicado a um conjunto de alunos, tá? Para pegar os seus dados e as suas ações para poder você ter a participação num projeto, por exemplo. Tá? Então, aí nós temos a informática na educação. A informática na educação vai envolver o uso do computador na escola. Tá? Então, vai envolver coisas como o uso de celulares dentro da escola, tá? Sem necessariamente pensar no fim didático educativo. Tá? E a informática educativa é quando nós utilizamos software educativo
como auxiliar do professor na didática e auxiliar do estudante no processo de aprendizagem, tá? Então, isso daqui é uma coisa importante. Muita gente confunde, acha que informática na educação é a mesma coisa que informática educativa. Informática na educação são todos os papéis que a informática tem dentro do ambiente educacional. Porque muitas vezes pode não ser uma escola, pode ser, de repente, uma ONG trabalhando num local, pode ser, de repente, a gente trabalhando no ensino remoto, tá? Devido a uma pandemia, pode ser uma ação emergencial, tá? Ações emergenciais existem quando nós falamos de uma pandemia, quando nós falamos, por exemplo, de estudantes que têm câncer. No caso, por exemplo, eu falo de um projeto que teve na França chamado Telecabri, em que os computadores foram para atender crianças que estavam em tratamento de câncer na França, tá certo? Então, aí a gente está vendo o papel da informática na educação, tá? Mas a informática educativa, ela tem apenas o papel didático num determinado conteúdo que você pretenda ensinar, tá certo? Alguma pergunta até aqui, gente? Que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Professor, Pode falar. então o nome da nossa disciplina, eu acho até que a professora Mazé comentou isso na aula que ela substituiu o senhor. O nome da nossa disciplina, então, ele tá correto ou seria mais apropriado informática educativa? Bom, de uma certa forma está correto, porque eu estou falando aqui sobre coisas que envolvem a vida de todo cidadão. Eu estou falando, por exemplo, de letramento digital, eu falei sobre redes sociais, né? Então, o objetivo dessa disciplina é a gente tratar de forma rápida, tentar dar uma passada em todos os conteúdos. Temos outras disciplinas na Faculdade de Educação, como a informática educativa, que é ministrado pelo professor Hermínio, pela professora Liz, do Multimeios. A minha disciplina, ela funciona mais como uma recepção, tá? As áreas gerais da informática na educação. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de várias coisas que envolvem gestão educacional, gestão dentro da escola. Então, estou falando dos vários temas do uso das tecnologias digitais dentro da escola. Veja que não é necessariamente falando só do computador, tá? Se o teu celular está sendo utilizado dentro do ambiente escolar, tá certo? Então, ele pode estar sendo utilizado com fins didáticos ou não didáticos, tá entendendo? Então, por exemplo, eu posso querer até pesquisar isso. Como uma aluna minha, ela quis pesquisar o uso que os estudantes faziam dos celulares dentro de uma escola pública, tá? Eu posso observar, por exemplo, um determinado fenômeno específico, tá? Como, por exemplo, a Amanda Gurgel, há mais ou menos 10 anos atrás. Vocês lembram do vídeo da Amanda Gurgel? Algum de vocês lembra? A professora que foi na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e ela fez um discurso que ficou conhecido por várias pessoas. Vocês podem procurar depois no YouTube até Amanda Gurgel. Bom, Amanda Gurgel, por exemplo, eu tive uma aluna que pesquisou essa história, porque, por exemplo, o vídeo da Amanda Gurgel, em 2011, entre 2011
e 2013 fez um sucesso danado. Por quê? Essa professora ela foi à Assembleia Legislativa e colocou o seu posicionamento, fez um discurso sobre o descaso da educação da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte, tá? Ela foi parar até no Faustão, tá? Que agora é o programa do Hulk, mas até no Faustão ela foi parar, tá certo? E uma estudante minha estava fazendo o mestrado na época, professora Cibele Amorim, tá? E ela falou, vamos observar esse fenômeno. Aí eu falei, vamos lá. E ela foi pesquisar esse fenômeno, ela verificou que esse fenômeno era um fenômeno em todo o Brasil. O vídeo da Amanda Gurgel, tá? Tinha entrado em diversas escolas, muitos professores utilizavam data show, utilizavam a sala de informática na educação para mostrar esse vídeo para outros professores, para futuros professores, como vocês vão ser, e para muitos estudantes. Então, de repente, o vídeo da Amanda Gurgel se tornou um ponto comum naquela época. Nós verificamos que os 27 estados da União assistiram o vídeo da Amanda Gurgel e ela se tornou sucesso em países como Argentina, Espanha, Portugal, tá? Então foi um fenômeno que aconteceu, tá? Dentro do ambiente escolar, tá? Pegou toda a comunidade de informática na educação de surpresa, tá certo? Mas a gente verificou que não era só um fenômeno didático, não era só um fato didático, era um fato muito maior, um fato político que aconteceu naquela época. E quando ela pesquisou isso, daí eu tive uma banca, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte, eu levei a Cibele e ela conheceu a Amanda Gurgel, entrevistou ela um ano depois, ela depois se tornou vereadora do município de Natal, tá certo? Então, eu me lembro que, vamos dizer assim, a Cibele voltou, quando voltou comigo, ela voltou um tanto decepcionada, porque o vídeo da Amanda Gurgel era um produto diferente da pessoa da Amanda Gurgel, tá? A Cibele, de repente, falou para mim, poxa, eu pensava que ela fosse revolucionária, como o vídeo que ela estava falando. Sendo que, naquela época, tá, alguém do partido dela, na Assembleia Legislativa, filmou com celular e divulgou o vídeo da Amanda Gurgel. Tá? Então, veja bem, se tornou um produto ao mero acaso. Ela se tornou, de repente, o vídeo dela se tornou um produto que alcançou milhares de pessoas, milhões de pessoas Brasil afora. Mas a pessoa da Amanda Gurgel não representava o vídeo da Amanda Gurgel, tá? Porque a pessoa em si ela era mais simples, era uma pessoa, tá? Então aquilo foi um fenômeno de mídia, foi um fenômeno de comunicação, tá? Um fenômeno de comunicação como esse tem a ver com coisas que a gente chama práticas culturais digitais. Então as práticas culturais digitais, elas dizem respeito a todo tipo de uso cultural das tecnologias digitais e dos seus meios, tá certo? Dos fenômenos comunicacionais relacionados a isso. Mas não tinha nada a ver com a informática educativa. Por exemplo, a Mazé tem a ver com a informática educativa, e eu também tenho,
Porque, por exemplo, o meu trabalho de mestrado, de doutorado, foi sobre ensino de matemática assistido por computador. Então, nós discutimos questões específicas do ensino. A Mazé trabalhou com a história da matemática, tá? Então, dentro do laboratório multimeios, com o professor Hermínio, que foi meu orientador de mestrado, doutorado e da graduação, nós trabalhamos com o ensino assistido por computador, tá? Mas a informática na educação, a gente tenta ver todo o papel que nós temos da informática na escola, tá certo? Alguém mais gostaria de fazer uma outra pergunta? Um outro questionamento? Algum questionamento, pessoal? Vocês compreenderam o significado da informática na educação e da informática educativa? A informática na educação pode ser usado na secretaria pelos funcionários da escola. A informática na educação, ela pode ser usada pelo pesquisador em educação, tá? E também a informática na educação envolve os fatos de informática educativa também. Mas nem tudo que é informática educativa é informática na educação, tá? Então, essa disciplina, tá? Como a gente vem passando para vocês ao longo do tempo, ela tem um trabalho, a gente está dando um panorama geral do que envolve a informática educativa. Desde da época em que essa disciplina foi criada, lá pelos anos 90, até a época atual, muita coisa mudou. Os dispositivos digitais mudaram, tá? Eles se tornaram dispositivos móveis. Antigamente era computador de mesa ou notebook de mesa, tá? A acessibilidade que as pessoas tiveram aos recursos digitais mudou. Hoje, quase todo mundo que eu conheço tem um celular. E eu fiquei chocado esses dias quando eu fui para São Paulo e, de repente, eu vi pessoas que não tinham onde morar, mas tinham um celular para se inscrever em programas sociais, tá? Então, isso daí foi um fato que me chamou a atenção, no caso de São Paulo, nos dias que eu tive lá em São Paulo por conta da morte da minha mãe, tá? Isso não foi um fato isolado, isso foi um fato em vários locais, tá certo? E a gente percebe que hoje é um fato importante você ter acesso a esse. Agora, quando a gente fala de software educativo, a gente está falando do ensino-aprendizagem, tá? Eu quero fazer uma pessoa aprender a utilizar o computador, isso envolve o ensino-aprendizagem. Eu quero ensinar um conteúdo de matemática, envolve ensino-aprendizagem. Eu quero ensinar alguma pessoa a trabalhar o ensino de ciência, seja física, química, seja biologia, aí nós já temos uma temática específica de ensino. Então, o software educativo é uma ferramenta, desculpe, mais associado ao ensino, tá? De matemática, de ciências, de língua portuguesa, entre outras matérias, tá certo? Então, você pode utilizar o computador nessa perspectiva. Então, o software educativo ele vem a ser um ingrediente importantíssimo, pois pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem
mediante o conhecimento do conteúdo didático. Sendo assim, sem ele, o computador utilizado nos ambientes educacionais fica um pouco sem utilidade, tá? Então, se eu penso o uso do computador, tá? Sem essa finalidade didática, então ele vai se tornar um elemento apenas de busca de informações, tá? E pode ser utilizado pelo estudante como uma ferramenta de busca de informações. Mas alguma coisa tem que ser ensinada através do uso do computador. Então, quando eu falo dos programas empresariais, tá? Muita gente pensa, eu vou aprender o Windows, o Word, o Excel. Não necessariamente. Você vai aprender essas questões, tá? Tais como editores de texto, planilhas eletrônicas, utilizados no contexto didático, como aula para aprendizagem de computação, e acabam sendo tidos como softs educacionais, tá? Hoje em dia, vocês já vêm do ensino médio com uma bagagem de ensino, tá? Que envolve essas ferramentas, tá? E agora eu vou falar do quê? O que é a tipologia de software educativo de Armando Valente, tá? Citada por Santos e sua turma. Tá? Então, o Armando Valente, ele já está se aposentando da Unicamp, vez ou outra ele vem aqui pelo Ceará, tá? Mas na época do Armando Valente, nos anos 90, os softs eram classificados como tutorial, constitui uma versão computacional da instrução programada. Podem ajudar a criança a desenvolver sua autonomia, pois ajuda a criança a fazer uma autoanálise de como está pensando, pois ela tenta identificar, localizar seus erros e relacioná-lo com o que ocorreu antes e com o que ocorreu depois do processo de ensino e aprendizagem, tá? Softs de exercício e prática. Tratam-se de exercícios propostos como referentes a um assunto já estudado, mesmo sendo direcionado a uma linha mais tradicional, podem ser utilizados com o intuito de consolidar a automatização de aprendizagem. Então, veja, estamos numa época próxima ao Enem. Então, o pessoal fica muitas vezes procurando na internet simulados para poder fazer o seu estudo durante esse período, tá certo? Então, boa sorte para todos que vão fazer o Enem, tá? Mas são exercício prático. Simulação. Pode simular eventos que não são possíveis de simular na realidade. Orçamentos financeiros, inexistência de laboratórios periculosos de experiência, mas que os resultados visuais e ou experimentos são satisfatórios e, em muitos casos, podem substituir o experimento real. Sistemas hipermídia são encontrados disponíveis na internet, na grande rede de computadores, podem ser extremamente abertos e podem possuir um grau mais elevado de interatividade do ponto de vista psicopedagógico. São muito bons, pois podem atrair a criança para uma metodologia de trabalho ao mesmo tempo organizada, lúdica, inventiva e cheia de surpresas. Com isso, esse sistema pode ajudar a desenvolver a atividade em pesquisa, a autonomia, enfim, a inteligência da criança e, consequentemente, sua autoconfiança. Tá? Vocês têm alguma dúvida sobre isso, gente? Professor, boa noite. Pois não? Você podia dar um exemplo de um sistema de hipermídia?
Um sistema hipermídia, ele envolve, tá, os diversos meios de comunicação. Se a gente for pensar no letramento digital, aquele letramento em mídia, tá, que eu comentei com vocês, deveria se chamar letramento hipermídia. Porque, por exemplo, eu tenho aqui em casa acesso à televisão, eu tenho acesso ao computador, eu tenho acesso aos meios de rádio, eu tenho acesso às diversas mídias, tá? Então, vamos dizer assim, antigamente, nos anos 90, isso era chamado de sistema hipermídia, tá? Hoje nós chamamos só de multimídia mesmo, tá certo? Nós chamamos somente de multimídia mesmo, tá certo? Então, eu acho que não sei se eu consegui atender a sua resposta, tá? Bom, jogos educacionais motivam e desafiam o aprendiz. Pedagogia por trás dessa modalidade é a exploração autodirigida, ao invés da instrução explícita e direta. Com os jogos, aprende-se partindo da vivência lúdica e da reflexão sobre a mesma. E, do ponto de vista da criança, constituem uma maneira divertida de aprender. Exige dos alunos algumas habilidades específicas, como destreza, associação de ideias, comparações lógicas, raciocínio, entre outros, além de possuir características próprias. Mas também devemos considerar que desde os anos 90 se fala sobre o vício em jogos, tá certo? Então, há limites também para o uso dos jogos digitais, tá? Então, o meu filho, quando ele era criança, eu introduzi ele aos jogos digitais, mas foi aquele momento em que a gente tinha que ter ações que, em determinado contexto, a gente parava, ia discutir aquele jogo, ia discutir características daquele jogo, e muitas vezes eu precisava até mesmo chegar a falar para ele: não fica só nos jogos, não, filho. Não é? O jogo não é só isso, tá certo? Você pode jogar presencialmente, você pode fazer parte de outros jogos, como jogo de tabuleiro, você pode pensar sobre diversas coisas, tá? Hoje ele está com 22 anos, né? Ele conhece muito bem o mundo dos jogos, mas ele preferiu fazer o quê? Preferiu fazer música, tá? Hoje ele é estudante de música da UFC, e ele tem o interesse de trabalhar com jogos digitais, tudo mais, mas principalmente na parte musical, tá certo? Então é importante que a gente tenha essa consciência também, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta, algum questionamento que vocês tenham? Posso ir adiante? Tá bom. Então, como posso ir adiante? Eu peço somente que coloquem no chat o nome completo e o número de matrícula, para que o chat ele seja gravado e a frequência de vocês seja pontuada. Tá? Outra tipologia de software educativo é de um casal da UES, de Almeida de Almeida, 2015. Então, é algo mais próximo da gente. B1, instrução auxiliada por computador, ou CAI, tá? Seria essa Computer Aided Instruction, tá? Instrução auxiliada por computador. Como já foi mencionado,
A instrução auxiliada por computador é uma versão computadorizada dos métodos de instrução programadas tradicionais, tá? E os métodos de instrução programada, tá? Eles estão dentro de uma coisa que nós chamamos de instrucionismo, que foi colocado diante de nós por Skinner, tá? Então, se a gente for pensar no uso behaviorista da informática na educação, Skinner ele é considerado o pai da informática educativa, porque ele criou uma máquina chamada máquina de ensinar, tá? E essa versão computadorizada diz respeito a essa instrução auxiliada por computador. As categorias mais comuns dessa modalidade são programas de reforço e programas tutoriais, tá? E, basicamente, os programas de reforço ou de exercício são utilizados para revisar a matéria ministrada em sala de aula, principalmente os conteúdos que envolvem memorização e repetição. Estes programas, em geral, requerem respostas frequentes do aluno, propiciam feedbacks imediatos e exploram as características gráficas e sonoras do computador, e muitas vezes são apresentadas em forma de jogos. Tá? E eu digo para vocês o seguinte, você está fazendo uma apostila, tá? Digamos, você compra uma apostila para concurso e vai estudar para o concurso através dessa apostila. Você está trabalhando no método da instrução programada mecanicamente, tá? Então, você vai respondendo as questões e, à medida que você responde as questões, você vai no caderno do fundo, onde tem as respostas, conferir os resultados que você obteve, tá? Isso, então, é instrução programada. A diferença é que na instrução programada assistida por computador, você vai ter a resposta ou o feedback pelo programa de computador, tá? Aprendizagem por descoberta. Aprendizagem por descoberta, tá? Ela é uma abordagem pedagógica que explora a instrução autodirigida. A ideia subjacente a esta filosofia é de que a criança aprende melhor quando é livre para fazer suas próprias descobertas, em vez de ser conduzida e ensinada. Os softwares de jogo ou de simulação estão entre os preferidos nesta modalidade pedagógica, tá? Então, você deixa com que a criança descubra a partir das suas habilidades, tá? Então, não vai ser como o método anterior, tá certo? Então, por exemplo, nessa tipologia de Almeida, ele vai tratar os jogos de computador como são jogos populares, a tecnologia usada para desenvolvê-los tem evoluído muito nos últimos anos, principalmente devido ao investimento em pesquisa e desenvolvimento. Porém, o grande montante desse recurso está direcionado apenas para a área comercial, sendo que os jogos que apresentam maior sucesso comercial são os que combinam violência com efeitos visuais sofisticados, tá? Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é que, por exemplo, eu já tive 3 orientações de dissertação e orientações de TCC sobre desenvolvimento de jogos, tá certo? Uma de TCC foi na biologia da UES, o desenvolvimento de um jogo que abordasse, tá certo, as questões sobre bioquímica, tá? Então, os conteúdos de bioquímica, tal, através de um jogo de carta que nós fizemos,
tá? Se tornou mais fácil de ensinar para uma determinada turma de estudantes do ensino médio, tá? Então, nós... Opa, desculpa, balancei aqui. Tá? Então, isso foi algo que foi feito, tá certo? Mas, por exemplo, tem um jogo de tabuleiro que eu estou utilizando, tá? Para o ensino e aprendizagem de probabilidades, que é um jogo que é chamado Teletransporte. Foi um aluno meu de mestrado que fez, tá? Então, nos jogos de computador, existe uma área promissora para vocês, inclusive estudantes, tá? De uma forma geral, tá? Jogos de estratégia, jogos classificados na categoria estratégia, colocam o usuário em posição de tomar decisões de grande importância. Sua função principal é a conquista de um objetivo através da análise crítica da situação. Essa modalidade de jogo possibilita ao jogador uma tarefa mais intelectual do que apenas o reflexivo. Como exemplo, podemos citar o jogo SimCity, cujo objetivo é administrar uma cidade, ou Age of Empire, que o objetivo constitui em construir um exército e dominar civilizações, tá? E pode ser usado também no ensino de história e geografia, tá? Também existem modalidades distintas, como jogos cooperativos e jogos competitivos. Nos jogos cooperativos, tá? Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Todas as pessoas têm que aprender a cooperar entre si. Nos jogos competitivos, ou temos um vencedor, ou temos uma pessoa derrotada. Tá certo? Então, isso é importante a gente entender. E uma coisa que me interessa atualmente no momento, que eu tenho falado com os estudantes do LabPAN, tá? São jogos que a gente possa jogar, inclusive, por meio de videoconferência. Tá? Não temos ninguém pensando muito sobre esse aspecto, de usar um espaço como esse para poder a gente fazer, desenvolver um determinado tipo de jogos. Tá certo? Por exemplo, simuladores. Os simuladores são um tipo particular de jogo, mas eles não são um jogo muitas vezes. Um simulador, ele visa ensinar um processo, um procedimento. Um simulador de voo tenta reproduzir como que é a cabine de um aviador ou um cockpit de um automóvel. Tá? Os simuladores são um tipo de particular, eu digo aqui de jogo, mas um tipo particular de software que tenta dar ao estudante exatamente a mesma experiência que ele teria em um ambiente real. Tá? Por exemplo, o desafio Sebrae, que é utilizado durante anos, tá? Para poder simular um desenvolvimento de uma empresa, a administração de uma empresa. Tá? Ele é feito num determinado ambiente, onde você tem, basicamente, respostas, que poderiam ser respostas ou situações em que o empresário ele vai se ver em dificuldades, tá? Então, a partir das situações desses simuladores, tá? Que são colocadas a ele pelo computador, então o comportamento que ele vai desenvolvendo, tá? Vai fazer ele subir a uma fase anterior, uma fase posterior, tá? Tendo no fim sendo ele, o estudante, como um vencedor naquele determinado tipo de ação. Tá? Eu, por exemplo, com o César ele é um economista, está fazendo doutorado comigo,
ele pretende trabalhar com EAD, um curso para a formação dos estudantes que é um curso de formação em conceitos de economia, tá certo? Mas ele quer botar elementos de jogabilidade, tá certo? Então, ele vai tentar colocar no simulador dele, tá? Situações aparentemente reais para os grupos e vai tentar ver quais são as respostas que esses grupos vão ter mediante a leitura de texto. Tá? Então, eu considerei, na época que eu fiz a apresentação, como jogo mais como uma gamificação de âmbito didático com a visão da primeira pessoa, sendo em seu principal objetivo a imersão do usuário no âmbito simulado. E esse tipo de jogo representa de forma fiel fenômenos físicos ou outras características retratadas no ambiente. Cita-se como exemplo os simuladores de voo usados para treinamento de pilotos. Tá? Alguma pergunta até aqui, gente? Algum questionamento? Então, posso ir adiante, gente? Posso ir adiante? Respondam. Está tranquilo? Então, vamos lá. Aventura. Os jogos de aventura combinam ações baseadas em raciocínio e reflexo. O objetivo do jogador é ultrapassar estágios que envolvem a solução de enigmas e quebra-cabeças para chegar ao final do jogo. Para pertencer a essa categoria, os quebra-cabeças devem estar implícitos. Um jogo de aventura não pode ser visto apenas como um emaranhado de quebra-cabeças, em que o usuário gasta horas para encontrar a solução. Então, um jogo de aventura tenta estimular, tá, a sua percepção na aventura. Por exemplo, um jogo como Carmen Sandiego, tá, que é um jogo antigo. Tá? Então, fazia com que você se envolvesse em determinados questionamentos para aprender geografia e conhecimentos gerais. Jogo de passatempo. Tá? O jogo de passatempo eu adoro. Tanto é que eu compro, sempre quando eu viajo, se você quiser me achar num aeroporto, tá? Me procure na livraria do aeroporto. Tá? Porque na livraria do aeroporto sempre vai ter alguma coisa que eu vou ficar jogando, como, por exemplo, Sudoku, ou vou jogar damas, ou vou jogar diversos jogos. Então, os jogos de passatempo são simples, normalmente formados por uma superfície composta por um conjunto de peças móveis, apresentadas em interface 2D ou 3D. Os quebra-cabeças apresentados são rápidos e não produzem nenhuma história relacionada. Você joga porque você quer jogar. Seu objetivo essencial é atingir uma pontuação alta. As peças são organizadas de acordo com a disposição de jogadores e a superfície representa um ambiente controlado que obedece a determinados tipos de regras e estratégias pré-definidas. Tá? Então, existem vários jogos, como o jogo Senha, tá? Que você tenta descobrir uma combinação entre quatro combinações de uma determinada jogada, tá? Ou pode ser, de repente, montar um determinado objeto, tá? RPG. O RPG, Role Playing Game, tá? Do inglês, são jogos de representação, tá? Então, eu posso assumir, deixa eu só procurar uma coisa para ver aqui se eu achei, tá? Então, é um jogo de representação em que você assume a identidade do personagem. Eu já joguei muito RPG, tá?
Na época que a gente jogava mesmo, a gente tinha o costume de ir lá para o Shopping Benfica, numa sexta-feira como essa, e jogar um RPG, tá? Então, a gente comprava, muitas vezes, a revista de um determinado tipo, tá? E utilizávamos dados como esse, tá? Então, com esses dadinhos, tá? Que representam muitos dos poliedros de Platão, então a gente tinha a possibilidade de efetuar N jogos, N situações. E, geralmente, eu, por exemplo, eu caía como narrador do jogo. Mas só que essa posição de narrador do jogo pode ser substituída no computador pelo programa de computador, tá? Então, o jogo de RPG ele pode ser feito num ambiente computacional, tá? Mas será que poderia ser feito num ambiente como o nosso, tá? Com videoconferência? É uma pergunta que eu faço e um dia, quem sabe, a gente não se propõe a fazer algo assim. Seria bem bacana, tá? Jogos educativos. Os jogos educativos podem conter uma ou mais características dos jogos citados acima. Em primeiro lugar, porque o jogo ele é alienado a si mesmo, tá? E o que eu quero dizer com isso? O jogo é alienado a si mesmo. Um jogo ele não tem necessariamente uma finalidade educacional, tá? Então, agora tem uma mão levantada aqui. Diga, Maicon. Boa noite, professor. O senhor me escuta bem? Opa, perfeito. Pronto. Então, assim, boa noite a todos. Exemplo do senhor, também, durante a minha adolescência, joguei bastante RPG. Inclusive, eu acredito que o RPG, ele consiga desenvolver certas habilidades no jovem, né, como a questão da capacidade comunicativa, sobretudo o exemplo do narrador, né? O narrador é aquele que vai desenvolver toda uma trama, só que essa trama não está completamente fechada, porque é uma trama que vai se alterando conforme as decisões dos jogadores. Eu já tive a oportunidade de jogar com adolescentes, com adultos, com crianças de 10 anos na escola, né? E cada experiência é única, assim, uma experiência muito bacana de ser vivida. Sobre essa questão de ser jogado RPG de modo online, né, via remota, eu joguei agora, nas férias de julho, nas férias escolares, né, com o meu filho e um grupo do Rio de Janeiro. E a gente jogou via Meet, via Google Meet. Toda a narrativa se deu via Google Meet, com certos aplicativos que trabalhavam cálculo, né, das jogadas, enfim, das possibilidades que a gente tem. Que depende, é um jogo que depende também da questão não só narrativa, mas também da questão de certos cálculos, né, de jogadas e tudo mais. E assim, sobre isso que o senhor comentou agora há pouco, sobre essa questão do jogo, ele tem uma natureza que não é necessariamente pedagógica, no sentido de que ele tem que ensinar um conteúdo. O jogo, me parece, tem uma natureza lúdica encerrada em si mesmo, né? E isso muitas vezes é muito pouco compreendido por outros professores. Então, professores que nunca se deram o trabalho de estudar, de ler alguma coisa. Por exemplo, tem um livro muito bacana do Inziga, né? O Homo Ludus, que é um antropólogo, um estudioso, um acadêmico, né? Que trabalha sobre trabalha muitos aspectos da antropologia. Mas esse livro especificamente trabalha a questão do jogo. Diga, professor. Marcos, você conheceu o Marcos Teodorico? É o professor de Educação Física da UFC. Que tem o Labirinto? Pronto, eu sei. Pois é, eu nunca cheguei a frequentar esse laboratório, eu quero muito um dia visitar, mas eu já cheguei a participar de alguns eventos que ele realizou na UFC. Eu, inclusive, acho que a universidade tem que ser esse espaço de promoção do lúdico também. Sobretudo para nós, professores de formação. Nós, né? Inclusive, lançamos um livro na segunda-feira, agora. Lançamos um livro sobre jogos e brincadeiras. Parabéns, professor. Eu lancei, os artigos que eu lancei foi um sobre etnocenologia, tá? E jogos, que a etnocenologia é o quê? É uma metodologia sobre o espetáculo, tá? Então, tudo que envolve etnocenologia envolve a cultura do espetáculo. E isso daí é muito estudado na Bahia, tá?
Então, em Salvador, na Bahia. Eu conheci através de um outro meio. Eu conheci através do professor Gerardo Vasconcelos, quando ele pesquisou capoeirista chamado Besouro, tá? Então, eu pude conhecer um pouco dessa metodologia. Hoje eu tenho um aluno de doutorado que está trabalhando com jogos e etnocenologia, tá? Como prática cultural digital. A gente fez até vários experimentos no semestre passado, tá? Mas é algo muito interessante a gente poder trabalhar nessa perspectiva sem se prender ao que é educativo, tá? Até porque, por exemplo, a Kishimoto, a maior pesquisadora na área de jogos no mundo, que foi professora da USP, ela costumava dizer que o jogo ele é alienado ao sujeito que joga. E o que ela quis dizer com isso? Esse alienado dela é que o jogo tem um propósito próprio para quem está jogando, tá? Então, por exemplo, eu jogo jiu-jitsu porque me interessa o jiu-jitsu, tá? Não é para ganhar, não é para perder. Eu jogo o jiu-jitsu para poder ter o entendimento daquele processo. Não é nem por defesa pessoal, nada disso. Apesar de muitas vezes ter me sido útil, tá? Que nem quando eu tomei aquele tiro há 2 anos e meio atrás, eu segui um princípio do jiu-jitsu simples. Bote sempre o lado direito à frente do lado esquerdo. E por que isso? Tá? Porque quando você coloca o lado direito à frente do teu corpo, tá? Você protege o teu coração. E foi o que exatamente ocorreu, tá? A pessoa que atirou acertou embaixo do meu braço, pegou o pulmão, pegou o fígado, pegou bexiga, tudo, mas, né? Então, muitas vezes não há essa necessidade, tá certo? Não há essa necessidade, mas a gente aprende porque a gente gosta. Eu aprendi porque com 7 anos de idade minha mãe me colocou no jiu-jitsu, né? E eu amei fazer isso. Diga, Iago, pode falar, garoto. Oi, professor. Oi, pessoal. Boa noite. Boa É, noite. me veio à mente agora uma questão, né? Várias questões, na verdade. Primeiro é que muitas vezes a gente não compreende o jogo da criança, né? Daquele ser que está ali dentro da escola, e que, principalmente da educação infantil, por exemplo, em que o brincar ele é fundamental. Muitas vezes não entendemos porque, né? Essa é uma questão que atravessa a nossa vida, atravessa as nossas vivências. Então, quantos de nós adultos, na nossa vida atual que temos, brincamos, jogamos no nosso cotidiano, né? A gente tem uma vida, por exemplo, né? Semana toda, trabalho o dia todo, né? Quando chega à noite, faculdade, por exemplo, para o final de semana, é o momento que a gente tem para brincar, para jogar, e aí, às vezes, aparece coisa para resolver também, ou a gente usa para descansar, né? Então, às vezes, muitas vezes, na verdade, esse momento de jogar, de brincar, não se constitui como parte do cotidiano, mas como parte Entendo. do dia da semana que vai ter, que eu vou poder jogar, que eu vou poder descansar. E aí eu sinto, da minha própria experiência, do que eu observo, que isso estar acontecendo meio que nos faz perder essa sensibilidade a essa importância do jogo do brincar em si. E outra coisa que me vem à mente é que quando planejamos, pensamos em trabalhar com brincar e com o jogo no ensino, nós como professores, a primeira coisa que vem à mente é justamente isso, né? Eu vou trazer esse jogo aqui, mas esse jogo, o que é que vai contribuir para os meus alunos, o que é que eles vão aprender com esse jogo, né? É a primeira coisa assim que vem na nossa mente. A gente Concordo com você. Isso acontece comigo também às vezes. não Mas é. quando eu me lembro desse ensinamento da Kishimoto, eu procuro naquele momento permitir que as crianças joguem, tá?
Porque qualquer intervenção minha como professor prejudica o ato de jogar, e jogar é um direito que nós temos, é uma das liberdades humanas. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive. Tá certo? Mas agora tem também uma pergunta. Michael, pode falar. Professor, eu só queria finalizar aquela fala que eu estava processando, né, elaborando. É porque é o seguinte, eu já tive uma experiência de fundar, tanto na escola pública onde eu trabalho, como na escola particular, clube de jogos, né? A gente começou com clubes de xadrez, e quando viu que a coisa estava engrenando, a gente começou a utilizar board games, né, que agora são os jogos tabuleiros modernos, né, como se chamam também, e a gente acabou fazendo uma experiência muito bacana ali, na escola pública, nos feriados, nos sábados, sempre lotava, inclusive, as salas, né? A gente chegou a desenvolver uma colônia de férias na escola, eu acho que foi a única experiência de colônia de férias no mês de julho, assim, nas escolas da região ali da Messejana. A gente nunca ouviu falar de nada nesse sentido, e foi uma experiência muito bacana, muito legal na época. Mas o que eu notei, tanto nas... Alô, Michael? assim, do infantil, né, infantil 1, aliás, fundamental 1 e fundamental 2, o que eu noto é que havia esse olhar assim meio que atravessado. Alguns professores não compreendiam, era isso que eu estava querendo dizer, não compreendiam isso que o Iago... Eu entendi, Michael. Algumas pessoas não compreendiam e compreensão não do jogo enquanto uma ferramenta formativa. E como o professor bem citou, a fala da professora Kishimoto, né? O jogo, necessariamente, não tem que carregar um conteúdo da grade curricular, digamos assim, né? Do programa curricular. Ele ensina uma série de habilidades, como a gente estava falando lá do RPG, de comunicação, de socialização. A gente conseguiu, inclusive, atrair muitos estudantes que já não tinham a menor vontade de estar na escola, e onde eles diziam que gostavam de se encontrar, né? Nos dias que tinha clube de jogos. Nesses dias que tinham reunião de clube de jogos, eles diziam que iam mais motivados, porque era um espaço de ludicidade, de encontrar com os amigos de outras salas, de outras séries. Essa socialização de alunos que têm interesses afins torna um ambiente escolar mais rico. Então, eu só queria fazer esse relato da experiência do clube de jogos, que eu acho que foi uma experiência que marcou minha trajetória enquanto professor e que vale a pena a gente tentar implantar nas escolas. Concordo com você, Michael, e também eu considero interessante o que Iago colocou, é um fato que ocorre geralmente com nós, quando nos tornamos professores. A gente, de repente, vê aquela coisa do tempo, tudo mais, tal, então trabalhar uma atividade lúdica a mais, então se torna um peso a mais para nós. Por outro lado, talvez o fato de você trabalhar com essa possibilidade gera oportunidades diferentes de perceber ações de ensino e aprendizagem. Então, por esse motivo, eu coloquei essa tipologia sobre jogos educativos também, de Almeida e de Almeida. Tá? Os jogos educativos podem conter uma ou mais características dos jogos citados acima, que diferencia os jogos de educação dos demais, que visam apenas diversão, é que os educativos necessariamente não levam em conta critérios didáticos e pedagógicos. Nesse sentido, os jogos educacionais envolvem profissionais de diversas áreas de conhecimento, como pedagogos, psicólogos, educadores e os especialistas em ciências da computação, além dos especialistas na área a que o jogo se destina, seja língua, história, geografia, matemática, etc, etc, etc. Tá? E eu digo mais uma coisa, existe pouco conteúdo de jogo, tá? Para que a gente possa trabalhar com os nossos estudantes. O que você acaba vendo são conteúdos que começam como um jogo e daí depois nós temos uma ação pedagógica, seja de licenciados ou pedagogos, que param de jogar e começam suas intervenções pedagógicas. Então, nesse sentido, o jogo educativo ele já permite tirar
o peso do elemento professor nesse meio, tá? Então, um outro item, ferramenta para os alunos e professores. Os programas de uso gerais, como os de procedimento de texto, planilha, manipulação de arquivos, construção e transformação de gráficos ou de apresentação, sobretudo busca e pesquisa na internet, tá? Então, isso também é de esfera educativa. Então, quando é uma ferramenta para o estudante fazer, de repente, você bota ele para fazer um determinado trabalho, ele vai utilizar a internet como ferramenta de pesquisa, ele vai utilizar os recursos multimeios como ferramentas de construção ou de pesquisa. Então, isso aqui já é uma outra tipologia, tá? Deixa eu avançar mais um pouco. E agora, uma outra classificação que está citado num texto de Almeida, e de Almeida também, é uma outra classificação que eu acho também muito interessante, tá? Então, de Almeida e de Almeida, eles acabam apresentando duas tipologias. Essa aqui seria a segunda. Quanto à liberdade de criação para a atuação dos professores. O software pode ser aberto ou fechado. Ele aberto viabiliza a criação de estruturas geralmente construtivistas. Fechado não viabiliza a criação de estruturas e o enfoque instrucionista, tá? Quanto ao nível de aprendizagem do aluno, sequencial, instrucionista e sequencial, relacional, não sequencial estabelece relações, e criativo permite trabalhar de modo criativo. Um outro item é quanto aos objetivos pedagógicos, poderíamos considerar tutoriais, aplicativos, realização de operações, como fazer uma carta ou apresentação, programação, trabalha os aspectos dos vários tipos de programa, exercício e prática, permite responder questões de modo instrução programada, multimídia, usa diversos tipos de recursos audiovisuais, internet, recursos de navegação web, simulação, simula ações específicas como elemento de gamificação, e jogo de execução de jogos competitivos, tá? Um outro item que a gente pode colocar como item D, classificação por área de estudo de software educativo. Letramento e alfabetização, software educativo online ou instalável para promoção de letramento e alfabetização digital. 2. Letramento e alfabetização matemática, software educativo online ou instalável para promoção do letramento e ou alfabetização matemática. Ensino de física, software educativo voltado ao ensino de física. Ensino de química ou bioquímica, software educativo voltado ao ensino de química ou bioquímica. Ensino de biologia, software educativo voltado ao ensino de biologia. Interdisciplinar, software educativo voltado a problemas multidisciplinares e ou interdisciplinares. Educação especial, software voltado às questões de acessibilidade, tá? E, por fim, modelo de classificação E, tá? No modelo E, a tipologia de software educativo quanto à utilização no computador ou internet. Pode ser um software instalável, software educativo necessário baixar e instalar, applet, recurso multiplataforma online, rede social na internet, necessita login e senha para o serviço, e ambiente virtual de aprendizagem, plataforma online com login ou senha. Tá? Deixa eu só... Isso aqui é como a gente trabalha com um software educativo chamado Superlogo, tá? Então, eu pego esse endereço aqui em cima e eu posso baixar nas máquinas do Windows o Superlogo 3 para o Windows, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco.
tá? Aqui, por exemplo, é a tela do logo, tá certo? Então, aqui é para frente 100, para a direita 90, para frente 100. Depois eu posso até mostrar para vocês, tá? Esse aqui é o Scratch, é um outro software que é utilizado pelas crianças, tá? Para ensino de programação, tá certo? A gente está mostrando algumas coisas. Eu tenho aqui o Scratch aqui em cima, tá? O GeoGebra é um software para trabalhar geometria dinâmica e ensino matemática, tá? Então, a gente consegue trabalhar. O meu doutorado, o meu mestrado e na minha graduação, eu trabalhei com o GeoGebra e trabalhei também com Cabris Geométrico, tá? Esse aqui é um recurso de anatomia 3D, tá? Que eu posso mostrar daqui a pouco para vocês. Aqui está onde você pode dar o link nos recursos 3D, pode fazer identificação com sistemas, manipulação digital. E aqui as referências de hoje. Agora, eu vou sair daqui do jogo, ou melhor, vou sair da apresentação, e agora nós vamos começar, tá? Nós vamos começar a verificar os jogos. Primeiro jogo que eu quero apresentar para vocês é o logo, tá? Deixa eu só verificar aqui. Bom, está aberto aqui no computador. Então, vamos lá. Pronto. Então, aqui estamos no logo. Essa tartaruguinha aqui do logo, eu posso movimentar ela e fazer com que ela faça várias coisas. Vou primeiro utilizar os comandos, tá? Aqui é o espaço da tartaruga, esse aqui é o espaço do programa, e aqui é onde eu digito, aqui embaixo. Tá? Então, por exemplo, use lápis, o L. Tá? Esse comando eu coloquei agora. Para frente, 100 passos. A tartaruga deu 100 passos, e deixou o rastro. Para a direita, espaço 90. Agora ela virou 90 graus. Para frente, 50 passos. Tá? Agora para a direita, 90. Para a frente, 100 passos. Para a direita, 90. E para a frente, 50 passos. Eu quero que a tartaruga, agora, ela saia daí, eu coloco usinada, ela não vai fazer traço, e para a frente, 50 passos. Então, veja só que a tartaruga, tá? Ela permitiu fazer um retângulo, tá certo? Como seria para poder fazer um quadrado, gente? Vocês podem Você dizer... colocaria... Pode falar? Pode falar, fica à vontade. Tá, o número de passos que você colocaria para as 4 direções seriam ser os mesmos. Mas aí você teria que usar o lápis primeiro, depois uma quantidade X de passos para frente, depois virar 90 graus, uma quantidade X de passos para frente, Tá. virar a 90 graus para... Oi? Então, me diga, para frente, quantos passos que eu dou? Tá, 100 passos. 100? Beleza. E agora? Isso. Vira para a direita 90 graus. Para a direita, quantos passos? Ou melhor, quantos graus para a direita? 90 Isso. graus.
90? Tá. E agora? 90. O que eu faço? Isso. 100 passos Para para frente. frente, 100 passos. E agora? Aí você vira 90 graus para a direita de novo. 90 graus para a direita. E agora? O que eu faço, meus jovens? 100 passos para frente. 100 passos para frente. E agora? 90 graus para a direita. PD, 90 graus. E para frente? Quantos? 100 passos. Perfeito. E agora eu uso nada e vou para frente 50. Tá? Então, vocês conseguiram fazer um quadrado. E agora, se eu quisesse fazer um pentágono? Você vai para frente 50 passos. Então, é um pentágono, viu? Tá certo. Para frente 50. Foi isso que você falou? Hein, Gabriel? É para frente 50. O senhor pôs 50 passos, foi? Tá, só que veja bem, ó, não apareceu nada. Por quê? Porque eu não usei o lápis, Porque não coloquei usar o lápis. entendeu? Daí, como eu usei o lápis agora, Entendi. eu digito de novo e olha só. E agora, o que eu faço? Pronto. Você vai por 540 graus para a direita. 500 para a direita, 540 graus. Posso pôr? E Pode pôr. agora? Já pus. Você vai andar 50 para frente. Para frente, 50. Ela voltou pro parte inicial? Voltou. Eu tô obedecendo você. Você que é meu mestre. Tá certo, calma aí. Eu estou fazendo uma sala de aula Tô invertida. É fazendo as vocês que contas estão aqui de me cabeça. ensinando. Eu não lembro se era Qualquer um 132 de e meio. vocês Tá, pode tem como colocar número participar, quebrado, além professor? do Gabriel. O que foi, Gabriel? Tem como colocar número quebrado? Não. Ah, então você Dá para põe colocar, 108 mas não. graus para. Tá, você põe 108 graus para a esquerda. 108. Tá. 108 graus. Perfeito. E Aí anda agora? O que eu 50 faço? passos para frente. 50 passos para frente. Já dei. E agora? Você vai por 108 graus para a esquerda. Tá. Para a esquerda. 100 e quanto? 108. 108. E agora? 50 passos para frente. Tem 50 passos. E agora? Você vai andar mais
Ou você vai virar 108 graus para a esquerda de novo. Tá, para a esquerda de novo. 108 Isso. graus. Você vai andar 50 passos. E agora? Eu acho que ela não está formando um pentágono, não. Pode começar de novo, professor? Bom, eu vou fazer. Se fosse eu fazendo, eu faria algo diferente. Ó, uma coisa Faria de que interessante, jeito? vocês estão percebendo que nessa ferramenta eu posso trabalhar com a tentativa e erro, tá? Então, veja bem, ó, não é uma instrução programada, eu estou dando liberdade para o meu estudante fazer o que ele quer fazer, tá? Mas agora, por exemplo, eu vou colocar o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui a seguinte situação. Quando Agora, eu coloco aprenda, tá? Quadrado, eu vou começar com quadrado, tá? Eu abro um editor de texto aqui, e esse editor de texto, eu vou no editar, tá lá o quadrado. E agora tá o início do quadrado e o fim do quadrado. Então, agora, eu coloco repita 4 vezes para a frente 100, para a direita 90, tá? Então, esse é o primeiro programa de computador que eu estou fazendo, tá? Atualizo. Quando eu atualizei, eu salvei, tá? E quando eu coloco aqui embaixo quadrado, ele fez o quadrado, tá certo? O que significa esse aprenda? Veja bem, ó, as pessoas que criaram o logo, tá? Foi um supervisionando de pós-doutorado de um cara chamado Jean Piaget, tá? Foi um cara chamado Simon Papert, tá? E o Papert, ele desenvolveu isso tudo no MIT nos anos 70, nos anos 80, tá? Até hoje nós utilizamos essa ferramenta, tá certo? Para o ensino. Então, quando eu dou TAT aqui, por exemplo, eu poderia editar aqui quadrado, ok, pronto, tá. Mas veja só, 90 graus é quando eu divido uma circunferência por 4, não é? Então, eu poderia fazer algo assim, 360 graus dividido por 4, tá? Então, quando eu faço isso, será que funciona isso bem? Vamos lá, quadrado de novo. Eu digitei quadrado. Funciona bem. Então, isso significa que, se eu fizesse procedimento de quadrado para o pentágono, por exemplo, eu teria que repetir 5 vezes, tá? Para frente 100, para a direita, tá? Eu divido por 360 por 5, e ao invés de colocar 100, que ficaria muito grande, eu poderia colocar apenas 50. Então, agora, eu tenho o pentágono
tá? Então, se eu pegar o que eu desenvolvi aqui, eu dou um Ctrl C. Ó, dou um tátil aqui para apagar. Aprenda. Opa. Pentágono. Fim. Agora vou em procedimento, editar. Olha ali o pentágono. Cliquei nele. Ok. Aprenda pentágono. Tá. Está se repetindo aqui, né? Tirou uma. E agora tirou esse fim, para. Vou atualizar. Atualizei. E agora, quando eu digitar pentágono, eis aqui pentágono. Tá? E se fosse um hexágono? Vocês agora têm uma ideia para fazer um hexágono? Alô, pessoal? O silêncio toma conta de tudo. Então, se fosse um hexágono, o que eu deveria fazer para fazer um hexágono, hein, gente? Oi, professor. Como eu faria um hexágono? Aprenda hexágono com H. Eu teria que pôr no lugar do 5, teria que colocar, ao invés de pôr 5 ali dividido pelos 360, iria colocar o 6. Certo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui no hexágono. Tá? Pronto. Então, aqui, ó. Hexágono. O que eu faria aqui? Eu vou repetir 6 vezes. A medida pode ficar 50, ou poderia ficar um pouquinho maior, né? Poderia deixar em 80. E poderia fazer 360 dividido por quanto? 6. Então, aqui está o código. Fiz o código, Ctrl C. Tá? Tá. Como eu já tenho aqui o meu procedimento hexágono aqui, abro, tá? Vou dar um Ctrl V, vou apagar o que sobrou aqui, vou apagar esse fim, vou atualizar. Então, agora, quando eu colocar hexágono, olha aí o meu hexágono. Era isso que você me falou, Gabriel? Era isso mesmo. Então, pessoal, a lição de casa, eu já pus Professor, no SIGA a apresentação para vocês, tá certo? Já pus a apresentação para vocês no SIGA e a lição de casa vai ser o quê? Se vocês tiverem Windows na sua casa, baixem o logo e tentem fazer figuras geométricas até 10 lados iguais. Pode ser, gente? Eu desafio vocês. Tá bom?
Semana que vem eu vou mostrar outros softs educativos. Já vou começar mostrando o software educativo para vocês e a gente vai discutindo tudo na prática. Pessoal, não se esqueçam do que? Colocar o nome completo e o número de matrícula de todos vocês. Tá certo? Então, hoje, nós encerramos a aula, tá? Então, na próxima semana, vamos começar a ver os softs educativos. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Vou esperar vocês colocarem nome completo e número de matrícula para terminar essa gravação. Tá certo? Boa noite a Boa todos e noite. todas.